bem-vindo. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à segunda parte do Agora Nós. O impacto que a depressão tem na vida de uma pessoa é absolutamente evidente. No entanto, é na interação entre doentes e todos os envolvidos que o estigma pode ser combatido. Para nos falar sobre a depressão e estigma, recebemos a psicóloga Ana Teixeira e o psiquiatra Ricardo Guzmão. Uma salva de palmas. Boa tarde e bem-vindos. Muito obrigada. Muito boa tarde. Bom, começamos pela senhora. Não, ia começar pelo doutor. Queres começar pelo doutor? Então, se já cá veio, já falou. Por isso, mas faz a linha condutora. Faz a linha. Faz a linha condutora do sobre oeste este tema da ou do depressão. sudeste? Vamos a isto, então. Doutor Deprimidos nós Ricardo. não estamos, Não, aparentemente. exato. Graças a Deus. Vamos começar exatamente por esta palavra pequenina que passou ali um bocadinho entre as outras todas que dissemos agora, que é exatamente o estigma. Sim. Ao final de tantos anos e com tantas pessoas, infelizmente, a sofrer depressão, ainda existe o estigma da depressão? Existe, para já, boa tarde. Existe o estigma da depressão e existe o estigma da doença mental em geral. Tal como existe o estigma de outro tipo de doenças que as pessoas têm dificuldade em abordar e em conversar umas com as outras. Sim, de facto, as pessoas que sofrem de depressão, mesmo quando se apercebem que é um diagnóstico médico, porque alguém as diagnosticou, sentem a sua aflição como uma fraqueza, como uma debilidade, como algo que elas deveriam ser capazes de ultrapassar sozinhas. Mas não, é uma doença. Pois, é uma doença. Essa é que é a questão. Mas não é sentida como tal, nem pelos próprios, nem muitas vezes por terceiros. E, portanto, isso afeta muito a capacidade, por vezes, das pessoas procurarem ajuda. Às vezes leva muito tempo até perceberem que, de facto, aquilo que sentem já há algum tempo carece de ajuda e é uma doença. E, portanto, é de facto um problema, mas é um problema, se me é permitido dizer o seguinte, é um problema que é inevitável. Ou seja, não é que não se possa reduzir, não é que não possamos não ter conhecimento dele, mas existe estigma e existirá sempre. O estigma é algo que existe dentro de todos nós. Não é uma coisa muito bonita, mas se fizermos de conta que não existe, não conseguimos ser suficientemente bem educados para reduzir o impacto negativo que isso pode ter, quer em nós, quer nos outros. Doutora Ana Teixeira, também muito boa tarde. Este estigma vem de... é uma pergunta, obviamente. Tudo aquilo que se passa dentro da nossa cabeça, a ciência também é das zonas do nosso corpo que menos desenvolvida está. Também por desconhecimento de tantos anos de evolução da ciência e tanto desconhecimento que ainda existe relativamente àquilo que se passa dentro da nossa psique, esse estigma virá daí. Nós, quando temos uma úlcera, é fácil explicarmos, percebemos, diagnosticamos, analisamos. Na nossa cabeça as coisas nem sempre são assim, nem sempre é tão claro o desequilíbrio. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Mais. De facto, quando nós falamos de estigma, de facto, falamos também de uma falta de conhecimento. Há muita falta, aliás, de informação que consiga dotar as pessoas de uma melhor compreensão, neste caso, sobre um diagnóstico de depressão e também se sentirem mais capazes para poderem gerir os seus próprios sintomas, os sinais e poderem também procurar ajuda. Portanto, sim, eu diria que a falta de informação é um dos fatores que mais pode potenciar ou alimentar o estigma e que o pode manter também. Antes de continuarmos a nossa conversa, e porque falamos de estigma e de pessoas, vamos ver o que as pessoas pensam sobre a depressão. Olha, eu acho que é depressão quando as pessoas não têm outra saída e não conseguem ter o que fazer, não conseguem ter com quem, para onde se virar, nem com quem desabafar. A depressão agora é uma coisa com muito impacto. E as pessoas ficam deprimidas de ouvir dizer que existe a depressão. Ora, isto não é uma doença. Isto é um estado da alma. É uma doença da sociedade moderna. Para mim não é doença.
É falta de força. Penso que aquelas que não terão uma força interior tão grande são mais propensas a ter depressão. Tem tratamento, eu penso que tem tratamento, com certeza que tem, porque senão as pessoas não todas doentes, não é? Tem tratamento. É só uma questão da pessoa ser persistente e querer mesmo tratar-se. Com a ajuda dos queridos ou das pessoas que nos possam cercar, com bons conselhos, será mais fácil, com certeza. Se a pessoa arranjar um hobby, ou seja escrita, ou seja música, ou seja caminhar, sei lá, há uma infinidade de coisas, digo. Portanto, acho que isso aí já ajuda bastante. Sim, ter ajuda do próximo, porque sozinho é um bocado complicado, não é? Acho que precisa de ajuda sempre. Uma conversa com um amigo, uma distração. Há dias que temos assim, mais aquela melancolia, mais coisas. Mas, no entanto, se uma pessoa tiver força, aquilo passa. Às vezes dá-se a volta por cima, sem recorrer a drogas que a medicina tem, não é? Por aí, não é? Acho melhor não. Se a pessoa estiver mesmo muito deprimida, portanto, a pessoa torna-se mais negativa, não é? E ao estar negativa não consegue fazer face às situações, creio eu. Depende do estado em que está, depende da medicação que precisa de fazer para essa depressão. É tudo muito subjetivo, dependendo daquilo que tiver. Penso que muitos dos cargos importantes que as pessoas assumem levam a grandes depressões. E num estado depressivo acho que é muito complicado dar a melhor resposta que um cargo possa exigir. Com o acompanhamento, por que não? Por que não? E se gostarem delas próprias, eu acho que sim. Para tudo é preciso gostarmos de nós próprias. Ainda bem que fomos à rua, porque na boca das pessoas ouvimos há coisas muito acertadas e alguns disparates. Que podemos nos autocurar sem ajuda. Para muitos ainda é um estado de alma. Isto é completamente errado. O que é curioso é que ninguém se lembrará de dizer a uma pessoa que tem uma fratura de fémur: ouça, isso passa, levante e ande. Exatamente. Isso é um contrassenso. Quando se diz a uma pessoa basta ter força de vontade e é uma fraqueza, não é uma doença, está exatamente a apontar-se aquilo que está partido na depressão. É a força de vontade, é a vontade e a capacidade para pôr os seus recursos em ação. Portanto, é um contrassenso. Mas quando estamos a falar da depressão, podemos agora, e para muitas das pessoas que nos estão a ouvir, até porque já mostramos esta imagem já da primeira vez o fizemos, ou seja, de facto há mudanças no nosso cérebro quando estamos deprimidos. Há uma forma de evitar a depressão? Há uma forma de nos sentirmos sempre mais ou menos equilibrados e bem connosco próprios? Ou se tivermos de ter uma depressão, vamos ter e ponto final? Há uma confusão com a palavra depressão. É que nós utilizamos a palavra depressão na linguagem corrente de uma forma que não tem a ver com o significado clínico que transparece aqui na imagem mostrada do cérebro, portanto, com zonas com menos atividade. Realmente as pessoas, quando têm uma depressão clínica, acontece aquilo. Mas as pessoas, quando dizem que estão deprimidas, estão-se a referir a um estado de alma, como dizia aquele senhor, que é normal, absolutamente normal, e que tem uma função. Se nós não ficarmos tristes quando acontece algo de negativo, quando perdemos algo que valorizamos, não conseguimos elaborar essa perda e não conseguimos, como dizem os mais jovens, partir para outra. E todos, para viver, precisamos de partir para outra, precisamos de nos vincular. E a tristeza serve para isso, para curar o processo de perda e permitir outra vez a vinculação. Acontece que às vezes as coisas não correm bem neste processo de autocura ciclo, não é? da pessoa. Exatamente. Às vezes as coisas não correm bem. E é aí que acontece a depressão clínica. E em que o cérebro fica naquele estado, mas o mais importante não é o cérebro ficar naquele estado, é aquilo que se vê, é como a pessoa se sente e aquilo que os outros veem. A pessoa fica incapaz de viver como deve de ser. E fica incapaz de trabalhar, e fica incapaz de amar, e fica num sofrimento indizível. E, portanto, aquela imagem do cérebro mostra bem que aquilo não é imaginação, que há ali uma perna partida, seguindo a metáfora de há pouco. A doutora Ana Teixeira, o que é que, enquanto profissional, o que é que os profissionais podem fazer para combater este estigma, que também me parece que é muitas vezes por falta de informação? Lá está, ouvimos que com amor as coisas se curam, quer dizer, mais ou menos, não é? Eu, se tiver sede, se me derem muito amor, morrerá cedo, não é? Na mesma. Claro.
enquanto profissional e pensando também não só na minha experiência, mas também na experiência de tantos outros profissionais que trabalham nesta área, eu acho que um primeiro ponto, embora possa parecer repetição, é de facto nós tentarmos procurar informação, conhecermos melhor quais são as manifestações das diferentes doenças, neste caso da depressão. Podermos também abrir aqui um maior espaço de partilha e de proximidade com as pessoas que acompanhamos, tentando também, de alguma forma, normalizar a experiência, compreendendo e empatizando também. Por outro lado, podemos procurar também formação, não só informação, mas formação. Grupos entre colegas, existir uma partilha, não é, daquilo que podem ser as nossas maiores dificuldades, porque como o professor Ricardo disse bem, todos nós temos estigma, portanto o primeiro passo é de facto assumirmos que podemos ter estigma e que esse estigma muitas vezes se pode até traduzir na nossa prática. Estigma, preconceito, não é? Tendemos sempre a arrumar as coisinhas nas gavetinhas que conhecemos com os nomes de catálogo que temos para cada dificuldade. É mais do que isso. Imagino que quando éramos homens e mulheres das cavernas, achávamos piada a tudo o que era diferente que se aproximava de nós. Provavelmente ninguém estava aqui hoje, não tínhamos sobrevivido. Basicamente, o medo do estranho e da diferença foi o que nos chafou como espécie, ou de sermos devorados pelos Tiranossauros Rex, ou de morrermos ao frio. Exatamente. Portanto, quando havia qualquer coisa diferente, era muito vantajoso dizer ui, que coisa tão estranha, não queremos nada com aquilo, ou então atacar. E isso teve um valor para a espécie humana. Hoje em dia, isso está aí, é o estigma, e é um resquício. Está na base de grandes chagas da civilização, da sociedade. Está na base do bullying, que tanto se fala, que são os miúdos que atazanam a cabeça aos outros miúdos. Está na base do mobbing, que é quando um tipo é alienado no local de trabalho. E, obviamente, está na base também de algumas doenças, de algumas condições, que são, na Idade Média, quem tinha lepra era completamente posto de parte. Quem tinha doenças mentais era normal. Era normal haver pessoas... As crianças só eram consideradas crianças a partir dos 2, 3 anos, que tinham passado aquela fase onde a maior parte delas morriam. As famílias só as aceitavam a partir dos 3 anos. Até lá eram bebés. Bem, vamos ver se safam, não é? Bom, e graças a Deus evoluímos, não é? Exatamente. Bom, Tânia. Diz, Pedro. Diga, Gosto de Tânia. pensar. Não, parece estar em Rábula. Bom, Tânia, seguimos emissão. Vamos ouvir, estamos a brincar. Vamos ouvir o que diz a Cristina Esteves, a pivô de telejornal, sobre a depressão. Vamos a isso. Portugal é o país da Europa com a taxa de depressão mais elevada e o segundo país do mundo, só ultrapassado pelos Estados Unidos da América. Muito bem. Doutor, falou de bullying, bem sei que é um tema que daria pano para mangas e até lançamos daqui o desafio a que se possam juntar a nós daqui a algum tempo para falarmos sobre isso. Mas porque, acreditando ou não que seja verdade, o bullying pode dar origem mais tarde ou mais cedo a um processo de depressão, os pais que sintam de alguma maneira que os filhos estão diferentes e que estão a passar provavelmente por um processo desses, o que é que se pode fazer? É porque sentimos-nos sempre um bocadinho impotentes em relação a tudo, não é? A primeira coisa é falar com os responsáveis nas escolas e tentar apurar junto dos miúdos se há algo de sistemático e de desagradável que se está a passar com eles. Mas tem que se falar com os diretores de turma, tem que se falar eventualmente com os psicólogos escolares. Na escola, e nomeadamente estando os responsáveis e os professores avisados e alertados para uma determinada potencial situação, as coisas são mais detectáveis e tornam-se mais claras. Eu gostava de dizer que nós não estamos aqui assim por acaso. Quer eu, quer a doutora Ana Teixeira, fazemos parte de uma organização, que é a Utimia, que tem por objetivo, obviamente, tornar o conhecimento sobre a depressão e sobre a procura de ajuda em caso de depressão, seja em escolas, seja nas comunidades, mais fácil. E, portanto, o nosso objetivo é, de facto, que as pessoas acedam a mais conhecimento sobre esta situação, para que possam aceitar melhor que as coisas podem correr mal, quer para si,
quer para os familiares, quer para outras pessoas. E porque quanto mais informação houver, menos há hipótese do estigma Estigma. e de estigmatizarmos. À partida, só para ficarmos aqui claros, podemos estar muito tristes com a nossa vida a determinado momento, ou porque estamos a fazer um luto, ou uma situação fraturante, mas não estarmos deprimidos. Quais são as potenciais diferenças entre um profundo estado de tristeza e uma depressão clínica? A tristeza, de facto, como ainda há pouco falávamos, estar triste faz parte. Faz parte. Todos nós temos situações menos positivas que temos que enfrentar e é normal sentirmos alguma tristeza como forma de reagir a um acontecimento negativo. Deixa de ser tristeza e, portanto, se falarmos em tristeza, podemos estar a falar de sofrimento mental. Deixa de ser tristeza quando esta tristeza, por exemplo, num quadro de depressão clínica, se prolonga no tempo, quando existem implicações no normal funcionamento da pessoa, portanto, nas várias esferas da vida da pessoa, há alterações significativas. Portanto, a pessoa deixa de funcionar como habitualmente funcionava, deixa de conseguir estar da mesma maneira. E trabalhar, fazer o seu dia-a-dia normal. E até coexistir em família, não é? De uma maneira normal. Perde o interesse pelas coisas que sempre teve interesse, não é? Portanto, corresponde a cada um de nós ter esse... Ou refugia-se na bebida, ou refugia-se noutras coisas. De alguma forma, a pessoa sente que não tem os recursos. Sente não os tem efetivamente. Claro. Sinta ou não os sinta. E apercebe-se disso, não é? E os outros também. Claro, muito bem. Muito obrigada aos dois por terem vindo ao Agora Nós e esperamos por vocês em breve, está bem? E temos pena de não termos mais tempo, porque realmente é um assunto que merece ser, obviamente, ser debatido amplamente e muitas vezes. Vamos falando, é isso mesmo. Um grande aplauso e muito obrigada. Bom, nós daqui